você pudéssemos estarmos aqui celebrando a Ele e adorando ao seu nome, amém? Quero já louvar a Deus pela vida de cada um, aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. É um privilégio, é uma alegria ter vocês com a gente. Sinta à vontade, você está no melhor lugar na casa do Pai. Aqueles que estão pelas redes sociais, compartilhe o link para que este culto, a mensagem, os louvores chegue mais à casa de mais pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu creio que através da palavra do Senhor vidas são transformadas, casas, relacionamentos são restaurados, casamentos são restaurados. É através da palavra do Senhor que a nossa vida é restaurada e transformada, aleluia. Eu quero ler uma palavra com vocês que se encontra lá no livro de Salmos, no número 33, capítulo 33, verso de número 20, que diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Mas a palavra que eu quero dizer aqui é essa aqui, ó: nele o nosso coração se alegra. Nesta noite, meu querido, se você adentrou a este lugar com o coração entristecido, eu tenho a convicção, porque a palavra do Senhor nos diz que no Senhor o nosso coração se alegra. Não importa quais as circunstâncias que você está vivendo, mas no momento que você se achega na presença do Senhor, no momento que você se curva diante da presença do Senhor, que você entrega a sua vida na presença, nas mãos do Senhor, o seu coração vai se encher de alegria, pois Ele é a fonte de toda a alegria, aleluia. Então nessa noite começa a se alegrar na presença do Senhor. Esquece tudo aquilo que está lá fora, mas agora se conecta com o Senhor. E nessa noite você entrega o seu melhor louvor, sua melhor adoração. Não se preocupa com o irmão que está do outro lado. Se conecta agora com o Senhor. Entrega o seu melhor nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor faz e ainda vai fazer, Senhor, nas nossas vidas. Nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pois até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades, papai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque muitas vezes nós somos tão infiel, tão pecador, Senhor, mas o Senhor está olhando para nós e as tuas misericórdias têm nos alcançado, e a tua palavra diz que a cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Por isso eu te louvo e te adoro, Senhor. Aleluia. Obrigado, papai, por mais essa semana que já se inicia, Pai. Nós entregamos tudo nas tuas mãos nessa noite, Senhor, e descansamos na tua presença. Aleluia, aleluia. Uma salva de palmas a Jesus bem forte, bem forte. Amém? Mas não é isso que eu vou pregar, não. Vamos lá, eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Glória a Deus, estão animados, hein? Isso é muito bom. No Salmo 84, Salmos 84, nós vamos ler. Salmo 84. A partir do verso 1, nós vamos estar lendo aqui, em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra que eu ministrei há um tempo atrás e que ela faz muito sentido para aquilo que Deus quer falar
para as nossas vidas hoje. Então eu queria que você abrisse o teu coração para aquilo que Deus quer falar. Porque se tem algo, meus irmãos, que transforma as nossas vidas, é essa palavra de Deus, amém? Quando se abre o teu coração, a Bíblia é comparada com uma água que lava, que limpa, muitas vezes as mentiras, as enfermidades das nossas vidas, da nossa alma. E quando você permite essa palavra passar, ela vai limpando, mas não só limpando, ela vai trazendo direcionamento, ela renova, ela traz esperança para cada um de nós. Então diz assim o texto, vou ler na NVI, diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram forças, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca. Diga assim comigo: pelo vale de Baca. Fazem dele lugar de fontes, as chuvas de outono também o enche de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que tu és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia em teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Vamos ler todo mundo junto esse salmo, esse final, o verso 12. Eu no 3, vamos todo mundo junto. 1, 2, 3. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado é aquele que em ti confia. Nessa versão diz: como é feliz a pessoa que em ti confia. Amém? Meus irmãos, quando nós olhamos para esse salmo ele traz algo muito importante para nós. Eu tenho falado, e o nosso tema desse ano é o ano profético. E quando nós falamos de algo profético é você conseguir perceber, você ter uma revelação daquilo que está no coração de Deus. Quando você, por exemplo, caminha debaixo do profético, isso te traz muito menos desespero. Porque às vezes a nossa realidade, a realidade que nós estamos vivendo hoje, pode ser uma realidade difícil. Mas Deus, Ele nos mostra aquilo que ainda não aconteceu, mas aquilo que está para acontecer em nossas vidas. Eu gosto muito de um exemplo, já citei várias vezes, de quando o apóstolo Paulo está indo para Roma, e de repente aquele barco que estava ali, ele sofre um naufrágio, eles perdem tudo, e aqueles homens à deriva, e aqueles homens com medo, Paulo se levanta e diz: o anjo do Senhor me apareceu e disse que nenhuma pessoa vai morrer, mas Deus vai trazer livramento. Olha que palavra oportuna. Diante de um tempo, numa tempestade tão grande, nas noites escuras, aqueles homens sem perspectiva, aqueles homens angustiados, desesperados, mas havia um homem, havia um profeta de Deus, e o profeta de Deus é aquele que no meio da dificuldade, ele consegue ouvir a voz de Deus, e Deus fala com ele dizendo: isso que você está passando não é para a morte, isso que você está passando eu vou te dar um livramento. Nós precisamos viver esse profético em nossas vidas, porque se nós não vivemos o profético em nossas vidas, nós viveremos de forma muito angustiada e preocupada. Nós viveremos diante do desespero. E esse Salmo 84 aqui, ele faz parte de salmos que nós chamamos de peregrinação. Porque o povo judeu tinha algumas festas religiosas que eles tinham que sair dos seus lugares, ir até Jerusalém, e lá eles prestavam esse culto, ou prestavam os seus sacrifícios a Deus.
Então, Israel, que infelizmente mais uma vez, ontem vocês viram o que está acontecendo, mas toda a nação, eles tinham que sair dos seus lugares, das cidades onde eles estavam, e eles deveriam caminhar, isso se chamava de peregrinação, eles deveriam caminhar rumo a Jerusalém, e lá eles participariam das festas ao Senhor. E aqui, meus irmãos, esse salmista, ele começa a descrever algumas coisas. Primeiro, o que ele vai dizer aqui, existe uma versão, Almeida e corrigida, ele vai dizer assim, ó: quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma está anelante, desfalece pelos atos do Senhor, e o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Preste bem atenção em algo. Quando esse salmista, ele está indo para Jerusalém para prestar o culto, para estar no templo, porque o templo era o lugar da habitação de Deus, que Deus escolheu para manifestar no meio do seu povo. Ele sai do lugar onde ele estava, ele sai desse lugar da sua cidade, mas no coração dele, ele já tinha uma expectativa da chegada. Ele sai e é como se ainda no início, na partida, ele começasse a contemplar aquela cidade, Jerusalém, e ele começasse a se alegrar. E nós aprendemos uma coisa, que a visão da chegada nos sustenta no caminho. Diga assim comigo: a visão da chegada nos sustenta no caminho. Irmão, isso é tão importante, pastor. O que quer dizer isso? O que quer dizer que cada um de nós precisamos carregar diante de nós a visão do lugar aonde Deus quer nos conduzir. Quando a Bíblia conta a história de Estevão, que foi o primeiro mártir da Bíblia, que foi apedrejado, a Bíblia diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, os seus olhos brilhavam, porque mesmo sendo apedrejado, ele conseguia ver as mansões celestiais, ele teve uma visão do céu, e mesmo diante daquela dor, ele conseguia contemplar. Meus irmãos, nós precisamos ter nas nossas vidas essa visão da chegada. Nós precisamos ter nas nossas vidas uma expectativa, um sonho, um projeto, uma visão da nossa vida, daquilo que Deus quer fazer. Eu tenho uma visão, eu não estou correndo para qualquer lugar, qualquer caminho para mim não serve, qualquer proposta para mim não serve. Por quê? Porque eu já sei para onde Deus está me direcionando. Eu sei para onde Deus está direcionando a minha casa. Deus, Ele traz através de visões, de revelações, Ele traz aquilo que Ele tem para nós. E nós precisamos caminhar nossa vida com uma visão clara. Se você não tem uma visão clara, da onde você está indo, para onde você está indo, você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque quando Jesus entra nas nossas vidas, quando nós somos movidos debaixo desse profético, quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, Ele nos mostra com clareza o caminho que devemos seguir. Esse salmista, ele não sai sem rumo. Esse salmista não sai sem uma direção, não. Ele está saindo, mas ele já tem uma visão do tabernáculo, ele já tem uma visão de Jerusalém. Você precisa ter uma visão clara de onde Deus está te conduzindo. Precisamos ter, meu irmão. E quando nós falamos isso, a grande maioria, elas não sabem para onde estão indo. A grande maioria estão caminhando, vivendo diante de uma perspectiva de que o que acontecer, aconteceu. Diante de uma perspectiva de que eu vou seguir na vida, e as coisas vão clareando. Não, meu irmão, não é assim. Por que não é assim? Porque quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para homens e mulheres que tiveram encontro com Deus, eles tinham uma direção clara daquilo que Deus tinha para eles. Eles tinham uma visão clara do lugar que Deus tinha para eles. Eles tinham uma visão. Eu posso citar muitos exemplos. Eu posso falar, por exemplo, de Davi, aonde o profeta Samuel vai na casa do seu pai, na casa de Jessé, em Belém, e diante de Davi, ele pega aquele óleo, aquele azeite,
de consagrar, derrama sobre a cabeça de Davi, e ele declara uma palavra: a partir de hoje, Deus está te fazendo pastor sobre todo Israel. Isso é uma definição, meu irmão. Isso é uma direção clara. Podemos falar de Abraão, o qual tem um encontro com Deus, e Deus fala: sai da tua parentela, sai desta terra, do lugar onde você está, e eu estou te mostrando uma terra. E lá na frente Deus mostra para ele Canaã. Deus tinha uma direção clara. Podemos falar de Moisés, que tem um encontro com Deus lá no deserto. Podemos falar do profeta Jeremias, que quando tem essa experiência com Deus, Jeremias capítulo 1, verso 4 e verso 5 diz: antes de você nascer, antes de você ser gerado do ventre da tua mãe, eu te conhecia, eu te separei e eu te designei profeta às nações. Meu irmão, isso não foi só para Jeremias, isso é para nós. Deus te conhece desde a eternidade, Deus te separou, Deus tem uma direção para você, mas você sabe qual é? Por que isso é importante, pastor? Porque a bênção está em nós seguirmos a Deus, e não nós tomarmos qualquer caminho e Deus seguir a nós mesmos, e Deus nos seguir. Porque às vezes a impressão que muita gente tem é que Deus, eu vou para qualquer lugar, eu vou tomar qualquer direção e o Senhor vai me abençoar. Deus, eu vou tomar qualquer rumo, eu vou tomar qualquer destino e o Senhor vai me acompanhar. Eu não encontro esse Deus na Bíblia. Eu não encontro esse Deus que acompanha pessoas. Eu não encontro esse Deus que pessoas escolhem os seus caminhos, as suas direções, e Ele vai atrás, abençoando. Eu não encontro, porque o profeta Ageu, diante de uma situação difícil que Israel estava vivendo, um tempo de escassez, um tempo de luta, Deus usa o profeta Ageu e diz assim: veja aonde os teus caminhos os levaram. Porque os caminhos que eles tomaram, eles tinham uma expectativa, mas foram caminhos de frustrações, caminhos de muito esforço, caminho de muito trabalho, mas pouco resultado. Por quê? Porque Deus diz: esses foram os teus caminhos. Meu irmão, a sabedoria significa temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o que é a vida? A vida é você olhar para Deus e falar: Deus, para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde o Senhor está me conduzindo? Meu irmão, se alguém chegar aqui para mim hoje e falar: Alexandre, eu tenho uma proposta para você, eu não vou nem ouvir. Eu vou olhar para essa pessoa e dizer: pode guardar o teu tempo, pode guardar a tua proposta, porque eu sei para onde Deus está me conduzindo, e eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção do que Deus tem para a minha vida. Eu tenho convicção daquilo que Deus está falando para a minha família. Pastor, porque você é pastor? Não. Eu entendi, meus irmãos, desde a minha adolescência, eu entendi que a minha vida, ela seria muito melhor se ela fosse guiada por Deus. Porque os meus caminhos, com certeza, me levarão à morte e à destruição. Os nossos caminhos nos levarão à morte e destruição. A Bíblia vai dizer: há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final é de destruição e morte. Mas esse salmista, ele está partindo, ele está saindo deste lugar, mas ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe que existe uma Jerusalém, o qual ele vai prestar culto ao Senhor, o qual ele vai adorar ao Senhor. Ele tem um caminho. Isso precisa ser muito claro, meus irmãos. E eu dou um conselho para você: se você está correndo e não sabe para onde, eu te aconselho a parar. Você percebeu que tem pessoas que o importante é correr, não importa a direção? Tem pessoas que o importante é você estar correndo. Tem gente que, não, eu tenho que fazer, vamos para lá, mas você sabe para onde é? Não sei, mas o negócio é não ficar parado. Não, eu te aconselho, se você não sabe, se você não tem convicção,
Da onde você está indo, se esse caminho é um caminho de vida ou de morte, eu te aconselho a parar. Quando você está dirigindo e de repente você está na direção errada, você fala, poxa vida, eu acho que eu errei o caminho. E aí de repente, você não vai continuar com o carro correndo. Você vai parar, vai, não, calma, deixa eu parar e deixa eu ver aonde que eu estou. Porque esses dias, meus irmãos, a gente vai pensando na vida, e eu estava olhando para algo, eu vou fazer 39 anos, próximo ano 40 anos. Você vai dizer, pastor, você é muito novo. Sim, sou novo, mas existe um estágio da vida da gente, existe um período da vida da gente, que você só tem ele para você correr e construir alguma coisa. Você pega a tua infância, infância é infância, adolescência é adolescência, a tua juventude é uma fase de preparação. Até quando você chegar nos 30 anos, aí você vai começar a correr. Essa fase é toda uma fase de preparação. É faculdade, é curso, é um emprego novo, até você se adaptar. Ou mesmo você já tem emprego, você é muito novo naquilo. A gente diz lá no Mato Grosso, você é barriga verde, né? Mato Grossense lá, você é barriga verde. Aí, com 30 anos, você está começando. E aí você vai ter um período assim, de força, de auge, de vigor, talvez de uns 25 anos. Começando ali com 30 anos. E aí, meu irmão, passou disso, você tem que administrar aquilo que você conseguiu. Mas o que eu fico pensando? O que eu penso? Eu estava olhando para a minha vida. Eu vou fazer 40 anos no próximo ano, se Deus permitir. Existem pessoas que estão chegando numa idade. Ela tomou tantos caminhos errados, tantas direções erradas, que se ela fazer o balanço da vida dela hoje, ela não tem nada. Ela não tem uma história para contar. Ela não conseguiu construir nada, ela não conseguiu construir uma profissão. Ela não conseguiu construir uma família, ela não conseguiu construir uma história. Tem gente que fizer o balanço, vai dar menos 100 mil. Se uns empatar, tá bom, outros estão negativos, não conseguiu construir nada. Agora, meus irmãos, a gente precisa preocupar muito com isso. A gente precisa ter essa sabedoria na nossa mente, porque o que eu percebo é que as pessoas estão com a cabeça tão agitada. As pessoas estão tão preocupadas, isso é tanta coisa, é ansiedade, é medo, são que as pessoas estão correndo, e muitos passam a vida correndo, mas chega no final e não construiu nada. Ou aquilo que construiu, são coisas que estão perecendo, são coisas que estão caindo. Tem gente que até construiu algo, mas uma família talvez desestruturada. Pastor, poxa vida, você está pegando pesado. Não, meu irmão, a gente precisa entender. O que eu queria pregar para você hoje é que, se você não sabe para onde você está indo, eu queria que você parasse. Eu queria que você orasse a Deus, falasse, Deus, direciona a minha vida, guia a minha vida, porque eu quero construir algo. Meus irmãos, nós devemos chegar no final da nossa vida e construir, ter algo, ter um legado. O que é legado? Legado é aquilo que você construiu. Aquilo que você olha para trás e você tem orgulho daquilo. Olha o que Deus fez, olha como que Deus trabalhou. Legado é isso. Nós precisamos deixar um legado. Abraão, Isaac, Jacó, só foram homens que deixaram legado, que deixaram uma história. Então nós precisamos ter essa direção muito clara. A visão da chegada, ela me sustenta no caminho. Isso aqui traz uma outra conotação, porque esta visão da chegada, quando eu tenho essa visão da onde eu estou indo, esta visão, ela me dá força, para quando eu passar neste caminho, pelas lutas e dificuldades da vida. Eu sempre digo que eu sou apaixonado pela área empresarial. Essa questão de empresa, empreendedorismo, eu acho muito legal isso. Eu sou apaixonado.
E quando você começa algo, quando você começa um projeto, quando você está começando algo, por exemplo, o Sebrae tem uma pesquisa que ele diz que, se eu não me engano, quase 80% das empresas que abrem, elas fecham nos primeiros anos. Elas não conseguem progredir. Por que isso acontece? Primeiro, que quando a gente sonha, nos nossos sonhos não existe percalço. Nos nossos sonhos não existe dificuldade. Nos nossos sonhos dá tudo certo. Não é assim quando a gente sonha algo. Não, eu vou montar uma empresa e eu já calculei que eu vou vender tanto por dia e vai me sobrar tanto, eu vou trocar de caminhonete. A gente começa, a nossa vida é assim. A gente sonha, a gente tem os nossos objetivos. Não, porque eu vou começar a construir, porque... aí, só que, quando você sonha com algo, quando esse salmista está saindo deste lugar, e ele está rumo a Jerusalém, a Bíblia vai dizer que nessa trajetória havia o Vale de Baca. Esse Vale de Baca, a tradução significa Vale das Lágrimas. Era um lugar, um percurso difícil, onde havia salteadores, bandidos, ladrões. Era um lugar árido, um lugar de morte, um lugar de perigos. Um lugar muito difícil, era o único caminho para Jerusalém. E ali muitos desistiam e voltavam. Outros até morriam no caminho, não conseguiam chegar. Então, quando eles passavam por esse vale de Baca, esse vale de lágrimas, o que dava força para eles durante aquela dificuldade é que eles tinham uma visão muito clara. Por isso que eu digo que a visão da chegada nos sustenta no caminho, porque eu sei para onde eu quero chegar, eu sei para onde eu estou indo, e a visão que eu estou vendo, a visão que eu tenho, ela vai me sustentar no tempo da dor e da lágrima. Porque tudo na vida, meus irmãos, todo sonho que você tiver, todo projeto que você tiver, todo objetivo que você tiver, todo alvo que você tiver na sua vida, escuta o que este pastor vai falar para você nesta noite. Não importa o teu sonho, não importa o teu projeto, não importa aquilo que você está sonhando. Eu não sei qual é aquilo que Deus tem te apontado, mas eu sei de uma coisa: no meio dessa trajetória haverá o Vale de Baca. No meio dessa trajetória você atravessará o Vale de Baca, o Vale das Lágrimas. Você sonha com namoro, você sonha com casamento, mas a gente não sonha com os problemas que existem. A gente não consegue imaginar as dificuldades que vêm sobre a nossa vida. Meu irmão, quantas pessoas começaram algo em 2019? Pessoas que começaram talvez um projeto, e aí, até no começo de 2020, em março de 2020, veio uma pandemia que nos faz fechar tudo. Ninguém previu isso. Ninguém falou que isso poderia acontecer. Ninguém disse, meu irmão, que, olha, 2020 vocês se preparem, porque em março está vindo a pandemia. Vocês nunca, na geração de vocês, vocês nunca viram isso. Mas vai fechar a escola, vai fechar a igreja, nem na rua você vai poder sair. Se alguém te falasse isso, você daria risada. Mas isso são os percursos da vida. E a gente enfrenta isso no casamento. A gente enfrenta isso com os nossos filhos. A gente enfrenta essas lutas, essas dificuldades. Isso faz parte. Essas lutas, esse vale de Baca, ele faz parte. Agora, preste bem atenção naquilo que eu vou te falar. Muitas pessoas, quando passam por esse vale de lágrimas, eles perdem o rumo da onde eles estão indo. Porque a dor, o momento da dificuldade, o momento da crise, ele é tão dolorido, que é difícil você sair do Vale de Baca e você continuar na mesma direção.
E o mesmo objetivo que você tem. Primeiro porque diante do medo, diante do fracasso, diante das dificuldades, o nosso instinto é a gente recuar. A gente quer recuar, a gente não... Olha, é melhor a gente acabar com isso, é melhor a gente fechar. Eu lembro quando nós começamos aqui, nós enfrentamos tudo isso, meus irmãos. Eu pregar junto com a pastora para uma câmera, eu, a pastora, o Tiago, aqui, a igreja fechada, sem perspectiva do que ia acontecer, mas eu tinha uma visão. E eu pregava com o mesmo entusiasmo que eu prego aqui hoje. Porque eu sei que quando existe um Deus sobre as nossas vidas, nos momentos mais difíceis, Ele sustenta, Ele segura em nossas mãos. E nós devemos ter essa consciência, esse entendimento de que, por mais que você passe pelo vale de Baca, você precisa entender uma coisa: esse tempo vai passar, esse tempo não é eterno. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: é só uma parte do caminho, mas não é o caminho todo. Diga para ela: é só uma parte do caminho. Isso que você está vivendo, talvez você está aqui, você esteja passando o tempo da lágrima, você está passando pelo vale do choro, da dor. Talvez hoje, é esse momento que você está passando, talvez você esteja passando por um tempo escuro. Mas deixa eu falar para você, esse tempo ele vai passar no nome de Jesus. A tua morada não é. O vale de Baca não era o lugar onde o salmista iria se estabelecer. Era um período de lágrima, era um período de dor. Mas o que eu aguardava era Jerusalém. O santuário do Senhor. Era este lugar o qual ele caminhava. Nós precisamos ter essa visão. Eu conto aqui para vocês, e eu digo que há uns anos atrás, já contei, em Junqueirópolis, uma mãe passando um problema muito grande com o filho. Esse menino nasce, eu não me lembro se sem um rim ou com esse rim deformado, eu não me lembro agora exatamente. Um bebê. E esse bebê já de muito novo, vários problemas, retenção de líquido, não conseguia fazer xixi, bebezinho. E a igreja toda orando, a mãe, a família, muito querida, e a gente orando por ele. E eu me lembro que numa quarta-feira, esse menino se chama Davi. Numa quarta-feira, nós estávamos lá e essa mãe estava escorada na parede. Ela estava muito abatida, muito triste. Porque a coisa mais difícil, meu irmão, para mim, a luta mais difícil é a luta na área da saúde. É a mais difícil que tem. As outras ainda a gente consegue de alguma forma, mas você não tem o que fazer. E naquele momento, eu não faço isso com todo mundo, mas naquele momento Deus falou: você vai lá aonde ela está. E a perspectiva não era muito boas, não eram boas. O prognóstico que os médicos falavam não era nada animador. Mas eu cheguei para aquela mãe, ela estava cabisbaixa com aquela criança assim. Eu falei: olha aqui para mim. Deus me mandou aqui dizer para você olhar para esse púlpito, para esse altar, e que você começasse a ver esse teu filho hoje, ali no altar. Deus vai te dar essa visão hoje. Que esse filho que se chama Davi, ele já carrega um nome sobre ele, um nome profético. Isso que você está passando é hoje, mas Deus está entrando na história desta criança, desse bebê que está aqui. E Deus vai fazer o milagre na vida dele. Então Deus hoje te tira da onde você está, e Deus mostra aquilo que Ele está fazendo já daqui 15, daqui 20 anos. Deus vai te mostrar agora, hoje. E aquela mãe foi se animando, e ela recebeu aquela palavra que está ali. Hoje esse menino, ele está grandão, sei lá quantos anos já tem, mas um menino grandão, e aquela enfermidade foi apenas um vale que ele passou,
mas aquele vale foi apenas um período. E eu queria que você erguesse a tua mão, porque eu quero profetizar e declarar que aquilo que você está passando, não importa a luta que você está passando, esse tempo que você está passando, talvez um tempo de privação, um tempo de incerteza, um tempo de medo, um tempo de angústia, um tempo de ansiedade, eu declaro que é só um tempo, mas ele vai passar, porque Deus tem um destino para você. Quantos creem, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Aleluias. Mas é interessante que quando ele começa a falar sobre esses salmos, ele diz no verso 6, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, porque Baca era um lugar muito árido, era um lugar muito seco. E ele diz assim, ó, que o Senhor fará desse vale de Baca uma fonte, porque ele diz, porque a chuva também vai encher os tanques. E aí essa chuva, aquilo que Deus vai fazer, vai aumentar a força, a capacidade. Ou seja, o salmista está dizendo que quando ele passasse por esse vale de Baca, esse vale seria transformado. Esse lugar de sequidão, esse lugar de lágrimas, eu imagino aquele lugar de ossos ali, um lugar árido, e o texto está dizendo que Deus transformaria aquele lugar. Então quero profetizar que Deus está transformando hoje, Deus está transformando hoje a tua vida, a tua casa. Deus tem poder para isso, Deus tem poder para isso. E ele vai dizer que, olha, o verso 7, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante o Senhor. Quando a gente passa por esse vale que a gente não quer passar, o vale da lágrima, o vale da dor, a gente não quer passar. Mas quando a gente passa por este lugar, a nossa força em Deus, ela é renovada. A nossa esperança em Deus, ela é renovada. A nossa vida, ela é transformada, porque o que te transforma não são os tempos bons da vida. O que te molda, o que te faz uma pessoa mais forte, o que te faz uma pessoa mais resiliente, não são os tempos bons da vida, mas são as dificuldades da vida. Eu olho para mim mesmo, e alguns talvez até dizem, você não é mais o mesmo. E eu fico tão alegre, eu falo, glória a Deus, porque eu não quero ser aquela pessoa lá de trás. Eu precisei criar casca na minha vida. Eu precisei ser casca dura. Mas eu lembro que há muitos anos atrás, se eu confrontasse alguém, eu saia chorando, já chorar na frente da pessoa. Já começava, chegava assim, com panca, mas depois começava a chorar. Não conseguia. Sabe quando aquilo te machuca, e aí, mas a vida vai te trazendo situações. A vida vai te exigindo, as dores vêm. Alguns vão dizer, mas você não é aquela mesma pessoa. Eu digo, foram os vales que me transformaram. Eu tive que escolher ser mais forte. Eu tive que tomar frente. Por quê? Porque a vida me exigiu. Porque se eu não mudasse o jeito que eu sou, se eu não mudasse a minha forma de agir, meu irmão, eu não conseguiria passar pelos vales da vida. Porque esses vales que vêm, eles precisam e eles vão te fazer mais forte, mais forte, mais forte. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Porque chega uma hora da vida que não é que você acertou, agora acertei. Não é, meu irmão, que você já errou tanto. E você está tão cansado de errar e sofrer, que você fala assim, acho que eu vou mudar. E quando a gente começa a mudar, quando a gente começa a ser renovado, e quando a gente vê essa mão de Deus agindo, transformando esse vale, nos renovando a força, e o texto vai dizer que eles vão de força em força, cada um deles, até Sião, porque eles vão comparecer perante Deus. Eu vejo isso na minha vida. Eu vejo as lutas que eu passei, e às vezes eu ia para Deus dizendo, Deus, não é possível. E Deus diz, eu permiti essa luta na tua vida.
Eu permiti essa situação, por quê? Porque Deus quer filhos fortes. Deus quer levantar homens e mulheres. Porque um dia ele olhou para Gideão e disse: Gideão, tem um exército para vocês derrotarem. É um exército impossível de ser derrotado. Ele disse: então pergunte para aqueles que estão com medo. E fala, quem tiver com medo pode ir embora. E aí Gideão pergunta, e os caras vão embora mesmo. Porque Deus está dizendo, para aquilo que eu tenho, eles não podem ficar. Para o projeto que eu tenho, preciso de gente de coragem. E deixa eu falar o que é coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você fazer. Nem que as pernas estejam tremendo, o queixo batendo, você suando frio, a barriga toda. Coragem é você enfrentar a situação, mesmo com medo do pensamento que você tiver. Coragem é isso. Coragem é isso. É você olhar. O que é coragem? É você dizer, eu não quero sair da cama hoje, mas porque eu não quero, eu vou. Porque você cresceu. Os vales, as lutas, te faz uma pessoa mais forte. E ele vai dizer que, olha, o Senhor dos Exércitos, Ele escuta a minha oração e Ele inclina os ouvidos. O rosto dele contempla a cada um de nós. Porque, meu irmão, quando o profeta declara isso, quando o salmista declara isso, ele termina no verso 12, dizendo assim, ó: mais do que feliz é a pessoa que confia em ti. Mais do que feliz é o homem, é a mulher que em ti põe a tua confiança. O que faz esse homem sair do lugar onde ele está? Passar pelo vale de Baca, o vale da lágrima, o vale da dor e chegar no destino. É porque em todo momento a confiança dele estava em Deus. Eu gosto daquela música que diz assim: eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Meu irmão, eu queria nessa noite, Deus deu uma direção para nós. Eu queria orar pela tua vida. Nós estamos aqui, queria que a pastora me auxiliasse, queria que o pessoal do louvor me auxiliasse aqui no nome de Jesus. Nós temos essa taça, e você pode escrever o teu pedido e colocar aqui. Todo domingo nós estamos orando por cada pedido. E domingo passado a pessoa colocou aqui, escreveu, na segunda-feira ela me disse: pastor, Deus já respondeu. Eu falei, eu sabia que ia ser, mas sabia que ia ser tão rápido assim não, né? Falei, já respondeu, pastor. Mas Deus tem trazido respostas aqui. Mas hoje eu queria orar pela tua vida, meu irmão, porque talvez você esteja passando por esse vale de Baca, esse vale de dor, esse vale de lágrimas. Mas neste lugar, Deus vai renovar a tua força. Mas hoje em específico, eu queria orar para pessoas que estão passando por enfermidade. Pessoas que estão com enfermidades físicas. Pessoas que estão com enfermidades físicas. Ou pessoas que estão aqui e de repente um parente seu, alguém que não esteja aqui, talvez até porque não pode realmente, porque está debilitado, mas eu queria que você viesse representando ela, porque nós vamos orar e nós vamos ungir você aqui. Nós vamos ungir a tua vida, porque Deus vai trazer cura neste lugar. Deus está renovando as forças, Deus está curando. Existe um óleo que cura. Existe um poder do Espírito Santo de Deus. Quando Ele vem, Ele traz cura, Ele traz transformação. Então eu queria que você se colocasse em pé no teu lugar nessa noite. Em nome de Jesus. E eu queria fazer esse apelo nessa noite. Talvez você está aqui nessa noite, você está enfermo, ou alguém da família. Eu não sei qual é a tua enfermidade, mas sei que nós vamos. Louvor prepara bastante música aí. Não deixa a peteca cair de jeito nenhum. Vocês vão ministrar juntos em nome de Jesus. Mas eu queria orar por pessoas que estão enfermas. Eu vou ungir cada um. Então se puder de repente afastar essas cadeiras aí, para que todos possam, porque não vai ficar ninguém sem ser ungido aqui no nome de Jesus. E você pode vir um pouquinho mais aqui à frente, em nome de Jesus. Isso. Em nome de Jesus.
Eu e a pastora vamos estar ungindo cada um de vocês. Vem cá, Diego, também, nos ajuda aqui. Enquanto o louvor canta, enquanto eles adoram, você também vai adorar. Porque você não vai olhar só pela dor hoje. Você não vai olhar só para a tua dificuldade hoje. Deus tem projeto para a tua vida. A tua história não terminou. Tem muita coisa para ser feita. Por isso que Deus te pediu, por isso que Deus nos direcionou, dizendo: vocês vão orar por eles. Porque para o projeto que Deus tem para a tua vida e através da tua vida, você precisa de saúde para fazer. E Deus está te curando hoje, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, nós colocamos, ó Deus, cada pedido aqui dentro. Existem pessoas, ó Deus, que estão desesperadas. Existem pessoas, ó Pai, que estão muito longe, mas o pedido delas estão aqui, elas estão nesta oração. Ó Deus, isso aqui é apenas um ato profético, porque a nossa oração hoje, ela está subindo aos céus. A nossa oração hoje está subindo aos céus. Eramai cantorô maná, ribere cantorô maná, xere cantorô, mire cantere maná, xore cantaná, rera barabara xere cantorô maná, ricas toconto tora mana 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 maché, rera barabara. Santo Deus, meus irmãos, enquanto estava orando por esses pedidos, eu via as orações subindo aos céus. Eu via essas orações subindo no mesmo instante que essas orações iam subindo. Eu via respostas de Deus vindo dos céus. Então eu queria que você erguesse a tua mão, porque existem respostas dos céus que Deus já está mandando para a tua casa, que Deus já está mandando. Recebe cura, recebe milagre, recebe provisão, no nome de Jesus, no nome. Você pode dar um aplauso a Ele bem forte. Você pode dar um aplauso a Ele bem forte. Aleluia. Eu via orações, respostas vindo do céu. Muitas. Está chegando sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Se você pode, abraça pelo menos 2 pessoas aí. Diga assim: essas respostas estão vindo, é tua. Deus ouviu o teu clamor, Deus ouviu a tua oração. Aleluia. Aleluia. Amém. Depois você pode se assentar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te agradecer, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós só temos palavras de agradecimentos a Ti, Senhor. Colocamos a nossa semana nas Tuas mãos. Que cada pedido, ó Pai, que esteja aqui, Senhor, nós declaramos, ó Deus, o milagre do Senhor sobre cada pedido. Eu declaro a paz do Senhor Jesus sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. E declaro a vida de Cristo Jesus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Abraça o seu irmão que está aí do seu lado. Amém? E fala, meu irmão, conte comigo.